Olá, como vocês estão? Espero que muito bem. Tudo bom? Tudo jóia demais. Estamos aqui mais uma vez. Carlos Henrique que vos fala aí. Isso, estamos aqui. Ali está o Edson Carneiro. Isso aí, ó. E eu sou o Renato Zóia. Nós sempre estamos aqui para lembrar você que Deus é bom todo o tempo. Então, não perca nenhuma mensagem, porque as mensagens que estão saindo daqui, elas estão vindo direto da fonte. É ou não é, Carlos? Amém, amém, amém. Eu espero que seus dias estejam calmos e em paz, porque se não tiver, você vai adquiri-las nas próximas horas. Hoje o tema é um tema muito importante. Eu tenho certeza que você que tá desse lado aí, e até as pessoas que estão ao seu lado, e até alguém que precisa, se você não está precisando, alguém vai precisar disso. E hoje o tema é o que fazer enquanto espera. Enquanto espera por algo. Você está esperando por alguma coisa? Por uma resposta? Por algo que o teu coração deseja? Por alguma situação ser revertida na sua vida? Será que você pode encontrar a solução em outras fontes, se não a que a gente tem para te apresentar agora? Pega a sua Bíblia, encoste no sofá, aumente o volume e vamos... Pega a sua pipoca. Pega a tua pipoca também e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Carlos, cara, tem coisas que eu tenho refletido muito na minha vida, porque parece que todos nós em algum momento estamos esperando. Ou estava até conversando outro dia com uma amiga e parece que toda hora estamos esperando, bem, na verdade. Quando você vai, né? Eu acho que a gente ou está agindo com alguma decisão, ou está esperando, ou está indeciso. E tomara que a parte indecisa fique por pouco tempo, né? E é engraçado que se a gente for pensar na vida corriqueira, todo tempo a gente precisa esperar por alguma coisa, sim, né? Você, quando chegou ali, bateu campainha pelo menos umas 3 vezes. Eu não sabia se estavam ouvindo. Então, olha lá. E a gente tava aqui ouvindo, eu tava já aqui com o Edson, a gente ouviu e o Edson a gente tava achando uma solução de como abrir a porta, se seria pelo controle e tal, o Edson tava procurando, e você ali sem saber, né, cara? E a gente já tinha te ouvido, olha que coisa. Uhum. E você esperando, sem ter uma resposta. Aí eu apareci ali e te dei um alô ali, você percebeu que já tinha sido visto. É porque alguém atendeu, né? Que é assim, você toca o interfone, você espera alguém atender. Aí ninguém atende, você fala, será que tá funcionando? Olha, será que tá tocando? Que interessante. Aí você vai lá e toca de novo. Porque você não falou, alô, já abro. Não teve voz. Atendeu, mas não... Aí apareceu um sinal. Porque não apareceu voz, mas apareceu alguém com a mãozinha. Exato. Aí você, opa, peraí. Então já escutaram. Engraçado como é que o sinal, mesmo que ainda não seja um fato concreto de abrir a porta, já acalma a pessoa que está na espera. Pronto, é isso aí, cara. Então houve 2 momentos. O momento que você bateu, achou que não tinha nada. Né? Tipo, será que estão ouvindo? Não tem ninguém. Será que estão ouvindo, né? Porque estão ouvindo. Será que funcionou esse interfone? Exatamente. Quer dizer, você chamou, né? Você orou, falou com o Senhor. Será que Ele tá te ouvindo, né? Será que as coisas que você precisa vão chegar? Que hora? Isso é uma coisa muito importante, você tocar. Porque eu vejo assim, muitas vezes a pessoa fala assim, ora pra mim, porque eu vou fazer tal coisa, ora pra mim porque eu tô precisando. E é importante essa troca com os irmãos de oração, né? De um pelo outro. Mas muitas vezes a pessoa pede porque ela não se acha merecedora de pedir. E essa parte eu acho que é legal a gente elucidar aqui também, ajudar nesse ponto, né? Porque, que nem você falou, toca, aí não sabe se ouviu. Será que vai me ouvir com tanto pecado que eu estou vivendo? E aí vai 2 coisas, né? Uma, por que há tanto pecado assim na cabeça da pessoa que está impedindo ela de falar com Deus?
E número 2, de a dúvida se Deus está ouvindo. Acho que são 2 coisas pra gente colocar aí nesse início, que já que sempre ele tá ouvindo. Sempre. Então. Não há dúvida. Sempre ele tá te ouvindo. E a segunda é que realmente, olha, há uma diferença bem grande entre o que você é e o que você faz. Quando você é, o que a gente é o momento que você crê em Cristo e você acreditou que ele ressuscitou no 3º dia e que ele te limpou, nesse momento você é restituído de toda a glória de Deus. Então, você é feito limpo. E a partir daquele momento ali, o seu pecado, ele tem um advogado que advoga por você e te limpa todo o tempo. Então não há de ter medo por conta disso. E aí a gente toca em 2 pontos diferentes nesse teu exemplo, né? Que é o ponto da espera de quem está do outro lado. Eu, por exemplo, não fiquei aflito com tensão, agoniado. Sim. Eu queria saber se tinham me ouvido. Né? Então a sinalização que você fez é assim: opa, estamos aqui, te ouvi. Sim. Tranquilo. Né? Cara, agora tem gente que fica na campanha. Desesperado, né? E aí você tipo o Sheldon lá no Big Bang. Sim. Ô, Carlos. E a pessoa tá agoniada querendo ser atendida. Mas né? na hora que você tava ali, cara, eu pensei assim, não, vou dar pelo menos um alô ali pro Carlos, Sim. pra ele saber que a gente já viu ele lá. Isso. Se eu, que sou apenas o Renato, pensei em te dar um alô pra te acalmar, Então. que você tava ali, que daqui a pouco a gente ia abrir, que dirá Deus, velho. Exatamente. Então, ele vai enviar o sinal. Aos nossos maiores e melhores pensamentos. Exato. Né? Agora, se você tivesse distraído, você não me veria dando sinal. Você tava olhando. E aí, quando eu fiz assim, você viu. Então, precisou que os seus olhos estivessem fitos no objetivo. Sim. Tipo, você tava olhando pra casa. Porque no lugar onde a gente tá aqui, são muitas casas juntas. Então, ele poderia estar olhando para outros lugares. E ele tava olhando exatamente pra gente. Eu tô viajando. Poderia estar olhando pra rua e pra outros lugares, distraído. Porque o sinal vai vir, cara. Ele vai dizer, tô aqui. Já te atendo, calma. E aí, a gente foi lá e abriu pra você e você entrou. Bom, em João 10:10... O que acontece? Está escrito: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. E ainda ele completa, logo na sequência, em João 15, ele fala assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa felicidade seja completa. Às vezes a gente não está desfrutando da vida como realmente Cristo disse que deveríamos fazer. Porque o que ele está pedindo aqui para nós é: eu vim para que tenhais vida, e vida em plenitude. E aí eu até fui buscar no dicionário, que às vezes a gente ouve a palavra e não tem dimensão do real significado dela. E para você que tá aí ouvindo a gente, ouve o significado da palavra plenitude. Um dos significados que abrange essa palavra é a condição de estar em um estado de bem-estar, onde todos os aspectos da vida, físico, mental, emocional e espiritual, estão em harmonia e equilíbrio. A plenitude pode ser entendida como a realização do potencial máximo de cada indivíduo, encontrando o sentido pleno da própria existência. Isso aqui foi um dicionário comum que deu esse significado aqui para a palavra plenitude. E Cristo disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em plenitude. Cara, quer dizer
que a gente, enquanto espera, deve se manter focado no lugar certo. Porque muitas vezes, quando a gente tira o olhar, a gente se distrai. E a pergunta é: você está tendo vida em plenitude? E a plenitude é um equilíbrio entre essas coisas. E no Salmo 37, ele diz: confia no Senhor e faça o bem. E siga fazendo o bem. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faça o bem. Quer dizer, há momentos que a gente só deve confiar no Senhor. Mesmo que você ainda não tenha a resposta, mesmo que o teu emprego ainda não tenha batido na tua porta, ou que você tenha alguma dívida e precisa quitar essa dívida, ou que a saúde de alguém precisa de ajuda, ou que você mesmo não encontra a paz. A dica que esse salmo está dando é: não pense nos seus problemas e siga fazendo o bem. Então, se você sair na rua, você pode ajudar alguém que estiver precisando, uma senhora que estiver com sacolas na mão, ou uma gorjeta que você pode dar para alguém que estivesse precisando na rua. É, porque o bem, ele não precisa ser só material, né? Às vezes um sorriso, um olhar, uma palavra, um abraço, um aceno. Às vezes o bem, ele vai estar, na maioria das vezes, ele vai estar de uma forma simples, né? Não necessariamente de forma material, mas material também. Com certeza, né? Pode ser. Você pode estar com um casaco a mais na sua casa e, aproveitando o inverno, sair e dizer: esse casaco eu vou dar para alguém que eu vi na rua. Alguém vai ficar quentinho com ele. Isso. Ou você pode, de propósito, ir a alguma loja e comprar uma manta e ir distribuir uma manta para alguém, uma ou duas ou três, se você puder. Mas se você não puder, você pode fazer um café quente e levar para sua mulher. Pode ser gentil na hora de conversar. Isso. Pode ser naquela hora que você ia ser ríspido com alguém, você conseguir respirar, sair daquele momento para depois dar a resposta coerente. Isso é maravilhoso. É tão simples. Sim. Porque o conselho é: confie no Senhor quanto às suas coisas, porque Ele está trabalhando para te favorecer nelas. Enquanto não acontece, você está fazendo aqui, esperando. Como? Fazendo o bem. Dessa maneira. Pode ser para o seu filho, pode ser para um amigo do teu trabalho, pode ser para tua esposa, para o teu marido, pode ser para o seu vizinho e assim por diante. Para você mesmo. Quando você pensar em algo que você gosta, um tempo que você retira para descansar, um tempo que você retira para fazer algo que te faz bem, seja ouvir uma música que muito te toca, ou qualquer coisa que seja simples dessa maneira, mas que seja bom. Sim. Então, confie no Senhor que Ele está trabalhando para as suas coisas e siga a rotina da sua vida. Quando Ele diz e faça o bem, é quanto à rotina da vida, as coisas que a gente tem cotidiana. Então, se você vive com alguém, sabe que aquela pessoa agradaria que você levasse o lixo, recolhesse todo o lixo da casa e levasse, faça aquilo hoje. Faça o bem a alguém. Levante e fala: hoje eu vou fazer alguém melhor. Hoje eu vou dar algo de melhor. De preferência, algo além das suas obrigações. Com certeza, né? Mas voltando lá no que você estava dizendo, é diferente de ter um fio elétrico e ter um botão e ter coisas que falham no meio do caminho, onde você pode não ter certeza que o outro está ouvindo, que a campainha foi tocada. Na palavra de Deus e com o Senhor, não tem isso. Não tem essas coisas humanas no meio, né? As interferências, né? Como é Ele bem sempre dito aqui, vai ouvir, né, Carlos? Procure no secreto, né? Fecha a porta, entra no teu secreto e fala com Deus que ouve o secreto. Sim. Então, é isso. E aí, no mesmo salmo, ligado com isso que você está falando, ele dá outro conselho, ele fala: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Deleita-te no Senhor, se não sinta prazer naquele que você segue.
Sabe quando João, na Santa Ceia, diz que ele está reclinado no peito de Cristo e aí ele pergunta sobre quem seria a pessoa que faria o que fez? E é como isso, ele está falando assim, receba o carinho de Deus, receba o prazer que vem do Senhor que você segue, saiba quem é Ele e deleite-se no que Ele é. Tipo assim, sinta o prazer e a recompensa que vem de um homem que é todo de bom, todo que é de amor. A essência dele é tudo que tem de melhor do melhor. Isso então, claro, com certeza envolve você conhecer Deus, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre quem é Ele, o primeiro passo é fazer isso. Mas quando você reconhece quem é Ele, que é esse que a gente tem conhecido, tá dizendo, deleite-se no Senhor. Quer dizer, coloque o seu prazer nele, coloque a sua satisfação. Não é nas suas coisas, é nas coisas, é nele, em quem ele é, como pessoa. Porque os propósitos do Senhor, eles estão muito além dos nossos propósitos mesquinhos, às vezes materiais, e mesmo que não sejam materiais, mas sejam carnais. E esse espiritual do Senhor, ele é pleno, ele é uma plenitude, é tudo de bom que a gente pode sentir. Sim. É além da nossa compreensão. Então, quando a gente estiver focado nisso, a gente vai entender que o nosso bem não vai estar fazendo mal ao outro, que o nosso bem não vai estar tirando de outro, porque não é assim que Deus faz, né? Ele nos completa, Ele nos nutre, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, contanto que nós escolhemos isso. Que a gente escolha estar com Ele, que a gente escolha estar nele, né? Ser essa árvore plantada nesse que é o Senhor. E é uma coisa tão simples, né? Porque Deus, Ele faz a parte dele. E é claro que a gente tem a nossa parte também. E a nossa parte é crer, ter fé nele e confessar isso. Então, quando algo vir à nossa mente que queira tirar a gente do caminho, fazer com que a gente erre o alvo, a gente deve pensar de novo que a gente continua confiando e crendo. Então você pode dizer, eu confio no Senhor, eu confio no meu Senhor, eu confio nele e eu vou sentir prazer nele e ele atenderá a todos os desejos do meu coração, porque ele vai fazer o que é melhor. Não importa se é aquilo que você deseja ou não. Se é aquilo que a gente tanto fala. Os nossos desejos, eles podem ser mesquinhos até. Exatamente. Pode ser muito pequeno o que você está pedindo. Há uma ousadia em Deus. Transborda, né? É que nem quem tem uma árvore de fruta em casa, né? Não dá para a pessoa só da casa usar. É que transborda, é tanta fruta que ele tem que dar para os vizinhos. Ou vai dar para o pessoal da família. Todo mundo que chega leva uma bolsa de fruta. Não dá conta. Né? E quando Deus chega é assim. Ele é cheio de transbordar. Quer dizer, então enquanto você espera o que ainda não aconteceu, deleite-se no Senhor. Entrega o seu caminho a Ele, confia e o mais Ele fará. São versículos que estão no Salmo 37. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então a sua parte é crer, entregar, fazer o bem e o mais Ele fará. Então, às vezes é tão simples e a gente realmente não... Por isso que há uma confusão mas eu não tenho que fazer nada. Você tem que fazer. Se, primeiro, tentar ouvir a voz de Deus e ser dirigido pelo Espírito para não fazer conforme a sua carne, mas as obras do Espírito. E depois, crer. E crendo, confessa.
E assim que você confessar, você vai ver. Quando você começa a botar a sua cabeça nas coisas que ele está dizendo, o resultado é tranquilidade e calma. Em Isaías está escrito: na tranquilidade e na paciência está o vosso poder. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Não está na hora que toda vez que aquelas coisas batem na sua porta de novo, uma pressão, ou algo que não chegou ainda, todas aquelas coisas que voltam a atormentar você, o que tira de você é a paciência e a tranquilidade. Mas Isaías bem diz e escreve: na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Quer dizer que os olhos daquele que mantém fixo em Deus e nas coisas dele, tendo em vista tudo que a gente está falando, no momento que você realmente dominar a sua mente, porque você recebeu um fruto, e nesse fruto há um tipo de domínio sobre vós mesmo. Então, no momento que você dominar a sua mente, e todos os dias a gente faz isso, não é uma coisa, um botãozinho que você inclui lá e acabou, você não precisa mais lidar com isso. Você lida, eu lido, todos nós, a gente lida com isso toda hora. E a gente, todo tempo, é como se estivesse jorrando uma água na minha mente e eu tendo que de novo pensar: na paciência e na tranquilidade está o meu poder. Não no apressar e nem na falta de tranquilidade, que é o desespero. Mas se acalme primeiro antes de tomar qualquer decisão, antes de seguir o que você precisa seguir. E a paciência, o que é a paciência se não ter boas atitudes enquanto espera? A gente lembra que José, quando ele foi preso, o cara foi preso, né? Ele não fez qualquer coisa, ele foi preso, cara. Não estava em qualquer lugar. Qualquer um de nós preso já talvez ficaria chorando e, né, sem entender. E o cara foi preso e depois, Carlos, eu voltei lá e agora refletindo e tudo sobre paciência. E eu fui ver que o cara revelou o sonho do copeiro que estava ali e falou: não esqueça de mim quando você estiver com o faraó. Lembra de mim lá para ele me ajudar aqui. E está escrito assim: e o copeiro se esqueceu de José. José foi esquecido na prisão, cara. E aí, logo na sequência, não se passa o que aconteceu com José depois. Acabou, não fala nada, a Bíblia não fala sobre isso. E aí, no próximo parágrafo está escrito: passados 2 anos... 2 anos? Caraca, 2 anos, meu irmão. Passados 2 anos... Faraó teve o sonho, não sei o que, taranã, e o cara lembrou-se de José. Tá, mano, mas passaram-se 2 anos e ninguém falou sobre esses 2 anos de José. Você não ouve falando o que ele fez, o que aconteceu. Mas assim que José foi colocado na cadeia, a gente lembra bem que ele teve boas atitudes na cadeia, enquanto esperava por algo. Com certeza José estava esperando por algo. Esse é o exemplo da paciência, velho. Tipo, o cara pacientemente... É como o agricultor, né? Ele tá lá plantando e enquanto tá vindo, vai nascer o que ele plantou, ele tá fazendo outras coisas, tá adubando, tá tirando... Verdade. Os insetos indesejados, tá fazendo o dele. O que ele pode, né? E tá lá esperando até o momento que ele pode fazer a colheita, né? Então, se enquanto ele está esperando, ele consegue, como José, né, estava ajudando, virou até alguma coisa dentro da cadeia, ele virou lá. O braço direito do... vai ajudando, vai fazendo e confia no Senhor. Porque ele sabe também a melhor hora. Perfeito, cara. Não é no nosso tempo. Quantas coisas não se moveram para José sair da cadeia naquele momento após os 2 anos, ou não, e não antes, mas depois daqueles 2 anos, né? O faraó, muitas coisas aconteceram nesse período para tudo estar encaixado como um jogo de xadrez e aí dar o checkmate e José sair para um alto cargo. E esse Deus que a gente segue em Isaías 40, 26, tá falando assim, ó.
Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E a todas elas chama pelo nome. O seu poder é incalculável e inextinguível, a sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Lembra quando você bateu a campainha e você não sabia se estava ouvindo? Uhum. Olha o que está no seguindo o verso, ele fala assim, ó. Por que, pois, reclamas? Por que te queixas? Quando a gente está esperando... Ah, tem gente que não tem paciência, não. A gente costuma reclamar, né? Tem gente que tá esperando e já tá xingando, já tá um monte de coisa. Agora, a gente não falou ali que, na dúvida, você falou, será que eles me ouviram? Sim. Olha o que ele fala aqui pra nós. Parece até Deus monta as coisas, né, cara? Como que pode estar esse texto aqui e ter acontecido isso com você agora há pouco? Mas eu não fiquei estressado, não. Eu tava de boa. Não. Sobre o fato, de fato. Sobre, de fato, o ocorrido, né? Como que é perfeito. Ele fala, por que reclamas? Por que te queixas? Eu não reclamei. Só pra deixar claro. Às vezes a pessoa que espera, ela espera por um tanto de tempo, né? E dependendo do tanto de tempo que você espera, você começa a entrar num ciclo vicioso de achar que Deus não tá te ouvindo, sabe? E é por isso que agora aqui, ele vai dizer pra você, pra mim, pra você, Carlos, pro Edson, ele fala assim, o Eterno, a pessoa que tá reclamando, chega a falar isso aqui, ó. O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Acontece. Às vezes a gente começa a questionar aqui, tá com um ponto de interrogação, tá? Principalmente tá quando assim, demora. O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Você começa a se perguntar. E aí vem a resposta. Não sabeis, não ouvistes que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. O que está dizendo aqui que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renovará as suas forças. E como águia, você vai voar muito alto. E não vai se cansar. Ele, Amém. Já entendendo que a gente tem dúvida e que a gente, dependendo do tempo, como José ficou na cadeia 2 anos, a gente começa a questionar, ele vai te mandar um sinal, dizendo, eu tô aqui, calma, eu já vou abrir. Se você olhar, se você examinar, se você estiver com o Espírito dele conectado, buscando ouvi-lo, num momento ele vai ao menos dar um sinal e dizer, calma, eu tô aqui. E a gente tem que manter isso que você está dizendo aí de uma forma muito interna, porque no mesmo momento que a gente está falando num papo reto a gente aqui, né? Mas existem pessoas no meio do caminho que podem estar só perturbando e podem estar fazendo sinais e tirando sua atenção e brigando e fazendo você olhar para o outro lado que não teria visto a pessoa acenar para dizer que já tinha ouvido. Então a nossa cabeça pode virar uma turbulência e viver em turbulência, né? E você não enxergar os pequenos sinais, não enxergar que você já está na mão dele. Ele já te ouviu. Isso. Calma, ele ainda não abriu a porta, mas ele já ouviu, já vai acontecer. Ele, em Jeremias, todos esses profetas falam muito sobre as mesmas coisas. Jeremias 17:7 ele fala, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor,
porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar fruto. Nem deixará de dar fruto. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada nele. Enquanto você espera, você deposita a sua confiança. Essa é a sua parte. E eu sei que não é fácil, né? Não é fácil muitas vezes você olhar para as coisas ao seu redor, não ver solução e você não é mais capaz de resolver sozinho. Você não tem mais como, você não tem saída nenhuma, você não vê mais caminhos e a pessoa diz, confia no Senhor. E aí você, muitas vezes, não é a palavra que você deseja ouvir, porque o tempo entre o sinal que ele dá e abrir o portão, é necessário que haja uma espera. As coisas não acontecem assim. Ou às vezes as coisas já estão acontecendo, mas às vezes precisa de tanta coisa para acontecer. Há coisas simples e coisas complexas. E tudo vai ser no tempo certo. E esse tempo certo tem a ver com Deus tratar com você. Às vezes ele quer... E às vezes ele precisa tratar com você e com tantas outras pessoas que vão estar envolvidas no que você precisa. E com tantas outras pessoas. Ele está tratando com todo mundo. Mas a gente que é o agente ali direto, com certeza, se está demorando algo, alguma coisa ele precisa tratar com você. Outro dia... fala. Ou com os outros. Ou né? com os outros, também. Mas, como está escrito, em todas as coisas, dai graças. Amém. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Edson, Amém. lembra que eu comentei com o Edson outro dia? Vou dar um testemunho sobre isso, por exemplo. Outro dia eu comentei com o Edson sobre a compra de um tênis. Lembra? E olha pra você ver, Carlos. Dai graça em todas as coisas. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Outro dia eu trabalho e o meu trabalho eu preciso de um tênis específico e eu tô procurando um tênis e eu não encontro esse tênis de jeito nenhum. Eu gostei muito de um tênis que ele é confortável, eu fico muitas horas de pé e eu procuro esse tênis há muito tempo, cara, na internet, em loja, não achei nunca mais, o tênis evaporou, desisti do tênis, beleza. Aí, agora, recentemente, os meus tênis todos acabaram e eu comprei, achei um na internet, falei, vou testar esse aqui, vamos ver se vai dar boa. Comentei com o Edson, o tênis era pra ter chegado, sei lá, uns 20 dias atrás. E o tênis não chegou, cara. Eu falei, Edson, tomei o cano do tênis, né, mano? Vou ter que achar outro. Essas coisas de internet, tem que ter cuidado, né, pra comprar. E... fiquei chateado, né? Porque o tênis não era tão barato assim. E eu falei, poxa, eu tomei o cano, velho. Putz, que chato isso, né, velho? Mas beleza, é dinheiro, tá tudo certo, vamos seguir. Aí fui pesquisar, vou comprar outro, né? Fazer o quê? Agora vou ver que site que eu vou comprar pra eu não levar outro. E aí, procurando, Carlos. Cara, eu achei o tênis que eu procurava há muito tempo. O outro, numa loja. E aí eu cliquei e falei, o tênis que eu tava procurando apareceu. Agora pra você ver, se tem explicação. Na loja que eu vi o tênis, que eu tanto queria há muito tempo, que eu nunca mais achei, só tinha um par, que era o seu número. O meu número, e era exatamente o tênis que eu queria, velho. Eu falei, não, deve ter alguma coisa errada aqui, mano, não é possível. Aí... tinha um WhatsApp, falei com a mulher e não sei o que, qual que é a medida e tal. Tava muito desconfiado, né? Já tinha um outro histórico do outro que eu já tinha, né, sofrido ali a perda. Aí, cara, tá, compro ou não compro, tô com medo. Tá, vou comprar. Comprei. Aí, o tênis era pra chegar dali 15 dias. Um dia eu na minha casa, fazendo um almoço, toco o interfone. E aí eu falo, interfone. Aí, o correio, chegou uma encomenda aqui. Eu, será que chegou? Aí desci, tá lá o tênis, cara. Eu falei, nossa, chegou antes do esperado.
Peguei o tênis, abri a caixa, falei, agora eu vou calçar, ver se deu o mesmo número, né? Calcei, perfeito, cara. Exatamente o tênis que eu queria, o meu número, só tinha um par. Mano, inexplicável. Coisas... E aí, na hora eu até emocionei, porque eu pensei, cara, Deus tá falando comigo sobre o tempo, cara. E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Dê graças, mesmo quando algo de ruim acontece, aparentemente. E aí, Edson, lembra que eu falei que eu ia no correio? Que você falou, vai no correio, vê se tá lá. Eu fui nos correios, o cara falou assim, eu não tô vendo nada. Do outro tênis, o tênis que eu tinha tomado o cano. Eu falei, vou nos correios ver se tem alguma coisa lá. Fui, o cara falou assim, não tem nada aqui não. Mas tem uma solução, baixa o aplicativo dos Correios e faz o cadastro e vê que tem coisas que às vezes ficam presas. E o Correio consegue dizer, mas é só pelo aplicativo. Baixei, cara, achei o produto lá, mano. Tava lá, Preso, cara. Mas eu pensei, não tomei o cano. Quer dizer, tá preso na fiscalização da alfândega. Eu acho que vai ter alguma taxa a mais ali, veio de fora. Então é isso. Cara, quer dizer... Eu não perdi o tênis de antes. Ficou com 2. Arrumei esse novo que eu não procuraria se esse não teria sido escondido. Ficou com 2. Cara, meu irmão, esse ainda não resolveu. Tá lá, o episódio do tênis ainda tá lá preso. Eu não sei como é que vai se dar, mas o cara falou, continue acompanhando no aplicativo, que pode ser que tudo o passo a passo vai acontecer lá. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, cara, e pensando, meu Deus, como Deus faz as coisas, cara. Se esse tênis que eu comprei primeiro tivesse chegado, eu não encontraria o outro. Mas como eu achei que perdi, eu segui, eu continuei. Ao invés de eu ficar chateado, reclamando só, eu continuei procurando. E aí Deus colocou pra mim uma loja que tinha o meu número, tudo certinho, perfeito. Isso é realmente um acontecimento que são sinais, como Deus fala com a gente. Muitas vezes nas situações Ele está te comunicando. E eu achando que tinha perdido o tênis. E Ele estava me encaminhando por caminhos, como eu acabei de ler aqui. Os caminhos são insondáveis. E o seu poder é inesgotável, né? E às vezes a gente está esperando por algo e perde de vista todos esses poderes, todas essas coisas que acontecem no plano que está além de nós, né, man? E às vezes a gente fica engessado, assim, com o que a pessoa... Como que a pessoa... por passar por situações anteriores, a gente engessa que vai ser assim a próxima vez. A gente faz isso com pessoas também. Às vezes a gente cristaliza a pessoa numa época e a gente acha que ela vai agir daquele mesmo modo, como se fosse uma soma de 2 mais 2 é 4. Só que nós, como seres humanos, e tendo livre-arbítrio e podendo escolher, a gente pode mudar muitas coisas dentro de nós, né? E sermos pessoas totalmente diferentes. É, sim. Mas para algumas pessoas, talvez, você fique cristalizado. É mesmo. Com aquelas brincadeiras e jeitos que você tinha na 5ª série. E às vezes você não tem mais aquilo. Aquilo ficou lá para trás. Ficou no passado. Você já é uma outra pessoa. É, sim. E acontece muito disso, tanto com as pessoas, como também isso que você falou agora. Por como eu já tomei uma volta antes, agora todas as outras vezes vão ser voltas. E não precisa ser aí, assim, você vê. né? Exatamente, cara. Pelo contrário. Por isso que a gente deve seguir fazendo como essa palavra tá dizendo, cara. Uhum. Porque ela é boa e ela é de extrema confiança. Se você fizer o que tá aqui, realmente é o que vai estar aqui. No Evangelho de Marcos, coloca aí, Marcos 5, no versículo 21, lembra a história de Jairo? Que ele tem a filha e tal, que ela tá meio adoecida, e aí ele sabe de Cristo, e aí ele
a última saída dele é ir até Cristo. Essa história é muito boa pra gente entender o que acontece. 5. Marcos 5, versículo 21. O que acontece quando você tá esperando por uma parada? Na minha Bíblia aqui, Marcos 5. Minha Bíblia Nova Almeida atualizada que eu ganhei do Renato. Opa! É tua, mãe. Ela tá assim, ó. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Peraí, mas esse cara aí era chefe, dirigente na sinagoga, mano. Não era qualquer cara, não. Não era. Tava com a filha lá doentinha, quase morrendo, foi atrás de Cristo. Segue a história aí, Carlos, por favor. Vambora. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Pera aí, pausa. Jairo foi atrás de Jesus, cara. Foi. Dali a pouco, Jairo se deparou com uma multidão e Cristo no meio. E aí, tem horas que no meio do seu problema entra outro problema. Acontece. Você tem um problema e você tá esperando no Cristo. E aí entra outro problema interferindo nesse mesmo problema. Então agora são dois. Segue aí. Ele havia padecido muitos nas mãos de vários médicos. Ela, né? Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo de imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia acontecido, veio, prostrou-se e diante de Jesus e declarou-se toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Fique livre desse mal. Isso aí que Jairo, quando lá no início do texto você falou, ele tá falando assim: aproximou-se de Jesus um homem chamado Jairo, se jogou nos pés dele e implorou que fosse até a sua casa. Tá escrito aqui na minha Bíblia. Sim. No meio dessa parada aí, Jesus para e fala assim: pera aí, galera, saiu um poder de mim aqui. Jairo com a filha ali, desesperado, porque um homem desse aqui, que trabalhava na sinagoga, que era dirigente da sinagoga, um cara importante, cara, se jogar aos pés de Cristo, o desespero desse cara pela filha, ele tava desesperado por algo que não tinha mais. Você acha que se ele tivesse algum outro meio para recorrer, ele não tinha recorrido? Ele não recorreu porque ele não via mais saída. Ele foi a Jesus porque era o único meio que aquele homem via que deveria ser salva a sua filha. E no meio dessa parada aparece outro caso, mano. E Cristo, digamos assim, não atende Jairo. Ele primeiro vai resolver o problema da mulher. E você, se você fosse Jairo, você estaria fazendo o que nessa hora? Esperando, mano, Jesus fazer o que ele tinha que fazer, cara. No tempo que ele quisesse fazer. É isso aí. E aí decorre tudo isso, que a mulher com hemorragia aparece, que depois a gente tem que fazer um podcast sobre ela. Mas
como que termina a história? Continua aí. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Olha pra você ver, cara, como é que são as pessoas e as pessoas que estão ao seu lado e tudo, né? Jesus ali estava falando com a mulher, ele estava dizendo: vai, minha filha, você está curada, vai em paz. Ele ainda falava com ela enquanto uma pessoa da casa do dirigente, quer dizer, uma pessoa da intimidade dele, uma pessoa que vivia com ele, que estava ali na rotina dele, chega e fala: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus, sem levantar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E ria-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. É isso, cara. É isso. Quando aquelas pessoas, quando você tá esperando por algo, e aí vem na sua mente assim: você vai continuar esperando nesse Deus aí? E aí quando você tá esperando por aquilo lá que você deseja, e é na sua fé, lá no teu íntimo, às vezes uma vozinha que você deve ter dúvida dela, questiona a sua própria fé, e você fala: será que você não tem mais fé? Todas essas coisas rondavam Jairo. E aí Cristo olha para ele e fala assim: não tenha medo, apenas creia. Essa é a sua parte, velho. Tipo, Jairo teve que esperar até que tudo acontecesse e Cristo dissesse. Ele teve que esperar até que a filha dele morresse. Ele teve que esperar até que não houvesse nenhuma solução mais. Às vezes, Deus realmente espera até que tudo não seja mais suficiente para que você saiba mesmo que todas as opções que você tentou ainda não teve a solução desejada. Mas ele não cansa de dizer isso. Ele fala: não tema, apenas creia. Ele não falou: faça isso, faça aquilo, ou leia tantas vezes, ou pratique tal caridade, ou... Não, ele não falou nada disso para Jairo. Ele falou: não temas. Primeiro ele cuidou do Jairo. Não temas. Depois ele falou: apenas creia em mim, eu que sou a fonte de todas as coisas. Veja, quando Pedro sai do barco, vê Cristo vindo sobre as águas, e Pedro sai do barco, Cristo disse: vem. Quando ele fala para você vem, você olha para ele e segue por sobre as águas. Eu não quero saber o momento que Pedro afundou. Esse é o momento posterior. Mas até porque o momento que ele estava indo, ele fala, né? Se é o Senhor mesmo? Senhor mesmo, que eu vá até aí. Ou seja, ele creu. Sim, ele deu voto. Ele creu. E Cristo disse: vem. Nessa hora, você só tem... O que quer dizer isso, cara? Continuar olhando para ele como Pedro estava em cima das águas, quer dizer somente o que a gente está falando desde o início desse vídeo. Confie, entregue teu caminho a ele e o mais ele fará. Pedro não estava sobre as águas por ele mesmo. Ele estava sobre as águas
pela obra do próprio Deus. Sim. E ele continuou olhando para Cristo, e nesse momento ele flutuou, como posso dizer, né? Ele não afundou, mas Cristo disse: não tenha medo. Está escrito em Coríntios 10:10, para que a gente não repetisse os erros daqueles que estão escritos aqui. Que tudo que foi escrito aqui foi como exemplo e advertência para nós, para que a gente aprendesse com eles. Então, não repitam os erros e as coisas que fizeram com que os outros fossem picados pelas serpentes, não entrassem na terra prometida, não conseguissem alcançar o objetivo. Mas se inspirem e acertem o alvo daqueles que chegaram na terra prometida, como Caleb, como Josué e etc. Mas nem sempre a gente segue os conselhos que todo mundo diz, mas os conselhos que vêm dessa árvore aqui. Em Isaías 41:10. Esse texto é maravilhoso, cara. Isaías 41:10. O Senhor vai dizer para você, para nós, Carlos. Cara, o Senhor fala assim: eu te escolhi, por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a mão direita da minha justiça. Não temas, eu sou o teu Deus. Te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Ele é o nosso ajudador. Amém. É isso, cara. Ele é aquele que nos ajuda. Ele é aquele que nos revigora. Ele é o que renova as nossas forças. É tudo ele, ô Carlos. É só estar com ele. Buscá-lo. Precisá-lo. Querê-lo. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. O que fazer enquanto espera? Desfrute das coisas, da vida que Deus te coloca naquele momento. Amém. Dai graças por todas as coisas e siga na direção dele, e o mais ele fará. É isso aí. Continue atento ao que você vê, ao que você se alimenta e como que você faz essa espera. É isso aí. Espero que você seja abençoado com essas palavras. A gente aqui também, que as bênçãos dele recaiam sobre nós, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, todas as nossas realizações e vontades. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. Esperamos você no próximo sábado às 7 horas nesse canal que afirma para você que Deus é bom todo tempo. Até mais, muito obrigado. Bom final de dia, ou início, ou meio para vocês. Valeu, Edson. Amém. Valeu, Carlos.